O cristianismo é uma riqueza que não termina nunca. Eu estava lendo a liturgia de 27 de dezembro de 2018 e São João Apóstolo, que é o santo que é celebrado nesse dia, ele falava sobre que tudo aquilo que ele escrevia é porque ele tinha visto e experimentado com seus próprios olhos. Ele dizia: isso que ouvimos e experimentamos é o que vos anunciamos. E aí o Evangelho fala sobre a ressurreição de Jesus, que Maria Madalena foi e viu pessoalmente ali o sepulcro sem ninguém, vazio. Então fala mais uma vez de pessoas que elas mesmas experienciaram Jesus, que não estavam mais lá. Ou seja, essas pessoas não eram cristãos porque ouviram falar, por teoria, experimentaram. E quando eu vejo a vida dessas pessoas, quando eu leio sobre a vida dessas pessoas, eu vejo o quão pouco eu vi ainda de Jesus. Quando eu vejo, eu não lembro agora quem disse essa frase sobre a Eucaristia, o tempo passado diante do Santíssimo Sacramento é o tempo mais bem empregado da minha vida. Eu sei que foi uma santa mulher que disse isso. Eu fico pensando assim, para mim, não é. Ainda não é. Essa é a sinceridade do meu coração. Infelizmente hoje, diante dos meus afazeres, dos meus problemas familiares, eu infelizmente acabo encontrando coisas mais importantes, porque senão eu teria um tempo de pelo menos meia hora por dia para estar diante do Santíssimo Sacramento. Agora, se esse santo encontrou que o tempo mais importante do dia dele, essa santa, né, é estar diante do Santíssimo Sacramento, é porque ela viu no Santíssimo Sacramento coisas que eu não vi ainda. E eu preciso descobrir o que essa santa viu que eu não vi ainda. Porque existe algo ali no Santíssimo Sacramento de riqueza, de poder, de amor, que eu não encontrei ainda, que está lá e eu não vi ainda. Esses mártires que deram a vida, São Lourenço que morreu queimado, Santo Estevão do vídeo de ontem que morreu apedrejado, coisas que talvez nós hoje não teríamos coragem de dar a vida. Por que não teríamos coragem? Porque talvez nós não tivemos a experiência que eles tiveram. Então, ler a vida dos santos hoje para nós é dizer assim, não descansemos enquanto não vermos, não experimentarmos tudo que essas pessoas viram, porque tem muita coisa a ser vista, tem muita coisa a ser escarafunchada ainda na vida de Deus, na vida de Jesus Cristo, que nós não vimos, que essas pessoas viram já na nossa frente e nós não vimos ainda. O que será que há de riqueza na Bíblia, na igreja, na hóstia consagrada, na confissão? Por que será que tinha santos que se confessavam todos os dias? E não se tratava de pessoas desequilibradas, foram pessoas canonizadas pela igreja. Por isso, que esses textos, como, por exemplo, dessa liturgia de hoje, porque eu não sei se você vai assistir esse vídeo no dia que ele está sendo lançado, dia 27 de dezembro de 2018, mas que isso possa acontecer conosco. Exatamente o que está dizendo essas leituras. Primeira leitura, 1 João 1, de 1 a 4. A vida manifestou-se e nós a vimos, somos testemunhas.
vos anunciamos. A vida que estava junto do Pai e se tornou visível para nós. Nós vimos, nós ouvimos, anunciamos para que vocês estejam em comunhão conosco. Peça que tudo que você não viu, que você não descobriu ainda de riqueza, você descubra o quanto antes. Como fazer isso? Vá ao Santíssimo. Fique lá. Não pode ir ao Santíssimo? Vá para o seu quarto, se ajoelhe. Experimente esse amor gratuito de Deus. Comece por aí. Talvez uma das riquezas que você não tenha experimentado ainda é esse amor gratuito de Deus. Talvez para você Deus seja apenas aquela pessoa para a qual você tem que dar satisfações de todos os seus atos. E Deus é muito mais do que isso. Deus é aquela pessoa diante da qual nada que você está passando é inédito. Nenhum problema que você está passando. Não tem nada que você esteja passando de problema, de dificuldade, nada que seja inédito para Deus, nada que Deus não tenha experiência com isso. Nada que Deus vá se assustar. Por isso, qualquer que seja a dificuldade interior que você está passando, seja problema familiar, seja um problema psíquico, coloque diante de Deus. Para Deus isso não é segredo, para Deus isso não é novidade nenhuma. Deus vai acolher isso com toda naturalidade. Sinta-se amado por Ele. Sinta-se acolhido. Você está vendo como que Deus é muito mais do que alguém diante do qual você tem que dar satisfações? Não. Entregue a sua intimidade a Deus. Ele é digno de toda a sua intimidade. Ele sabe o que fazer com ela nas mãos. Talvez seja um bom começo para que você possa dizer futuramente: eu vi, eu experimentei, eu posso anunciar.